Vamos falar um pouquinho aqui sobre o amor às ideias. Para isso, eu acho legal a gente pensar um pouco em como a ciência trabalha. Sempre que uma nova metodologia, uma nova ferramenta surge, uma tecnologia que antes não era acessível ou que mesmo não era existente, novos dados podem ser acessados eventualmente. Isso aconteceu dentro da minha área quando a biologia molecular, a análise de DNA, começou a ser amplamente utilizada para você comparar o parentesco entre as espécies. Porque antes disso, a gente comparava só com o corpo, só com características, principalmente, né? Características ósseas, padrão de cor, enfim. Se eu comparava um monte de características do corpo daquele indivíduo, comparava entre eles e via, né, a partir de uma matriz, quem era parente de quem. Com o DNA surgiu um novo universo de comparação que é muito interessante, que é uma ferramenta muito forte e que mudou completamente diversos grupos, a forma como a gente chegava a diversos grupos. A maioria dos grandes grupos permaneceu como estava, mas principalmente o relacionamento, né, naqueles grupinhos menores, então nas famílias dentro das famílias de serpentes, dentro das famílias de mamíferos e tal, isso mudou completamente com o advindo da biologia molecular, da análise de dados de DNA entre as espécies. Isso torna a ciência ainda mais robusta. Significa que sempre que novos dados existirem, a gente tem que se remodelar, tem que reestruturar o que a gente sabe e falar, olha, talvez o que a gente soubesse não é mais verdade. Né? Não que a gente tem que assumir que é tudo verdade, que a ciência produz, mas o que a gente soubesse não é mais a conclusão que a gente deve seguir. E deve ser essa aqui porque os dados são bons. Isso aconteceu, inclusive, recentemente. Não é uma linha de pesquisa nem nada do tipo, mas eu fiz um vídeo sobre zoológicos em que eu falei que as serpentes, aparentemente, não precisavam de um recinto grande, não precisavam de muita coisa para sobreviver. Basta ter um lugar para elas ficarem, uma sombrinha, um lugar para elas se termorregularem, alimentar e beber água, estava tudo bem. E uma colega minha, colega de profissão, né, ela mandou um trabalho e falou: Olha, Diego, aparentemente tem uns trabalhos que vão nessa contramão. E eu li, e aí lá mostrava que as serpentes preferem lugares maiores, recintos maiores, que elas podem ficar esticadas. Eu preciso mudar a minha conclusão, mudar a minha ideia a partir desses novos dados. E a gente tem que tomar um cuidado para não criar um amor por essas ideias. Então, a gente não pode olhar para aquilo que a gente sempre teve como uma conclusão fiel, né? E achar que só porque a gente gosta, que é uma resposta muito elegante, aquilo tudo, aquilo é o certo. Se novas evidências surgirem, se você é uma pessoa que quer seguir a ciência para explicar as questões do universo como um todo, você tem que ir a partir de novas provas. Não é que você tem que aceitar de cara. Né? Existem conceitos que são muito bem estruturados. Por exemplo, se alguém publica sobre a evolução, que a evolução está errada hoje. Não é que eu vou aceitar imediatamente só porque saiu um artigo, mas eu vou ficar de olho e falar, opa, se eu olho o trabalho, vejo que é um trabalho bom, que mostrou que a teoria evolutiva de fato tem furos sempre tem, qualquer teoria tem, né? Mas tem furos a ponto de existir outra explicação, eu não teria problema nenhum em mudar meu ponto de vista, em mudar a forma que eu enxergo a relação entre as espécies. Só que isso seria um alvoroço científico, né? Todo mundo ia querer debater com esse trabalho. E se o trabalho for bom, ele se mantém. Ele vai se mantendo e as pessoas vão ver, de fato, a teoria evolutiva não é válida e esse cara ganhou um Nobel. Por isso que sempre que as pessoas falam, então a teoria evolutiva, eu não posso publicar nada contra a teoria evolutiva que os cientistas querem. Não, mentira, mentira. Se você descobrir que a teoria evolutiva não é a melhor forma de explicar a, a diversidade que a gente conhece hoje, cara, você ganharia um Nobel. Basicamente é isso. E isso vale também para questões políticas, por exemplo. Se hoje saísse um artigo bom que mostrasse que a cloroquina, que a ivermectina, esses medicamentos que foram muito debatidos, e que a ciência mostrou-se não serem muito interessantes para o tratamento de Covid na época, e saísse um trabalho robusto, duplo cego, tudo aquilo que a gente conversou no último vídeo, mostrando que eles passam a ser de fato interessantes, que eles têm um resultado de cura maior que o placebo, aquilo que eu falei para você, o básico, né? Eu mudaria minha visão. Falei, então, beleza, vamos usar de tratamento. Só que precisa de estudos para isso. E os estudos têm mostrado que não é assim. E uma coisa interessante, que é sempre bom a gente relatar. Se saísse um trabalho hoje mostrando que a ivermectina é a solução para o Covid, significaria que aquelas pessoas que antes falavam
ah, então tem que usar ivermectina, cientista é tudo comprado e tudo mais, elas sempre estiveram certas? Não, porque elas estavam baseadas no achismo. Elas estavam baseadas em uma pauta muito inflamada e que não tinha evidência científica nenhuma, certo? Então, esse é um ponto que é interessante a gente falar. Não é porque uma nova evidência mostra que aquela pessoa lá atrás estava certa com base em nada, diferente se for um pesquisador que estava fazendo uma pesquisa, isso eu já vi bastante. Ah, ele estava fazendo uma pesquisa com ivermectina, os resultados dele tinham mostrado que ela funcionava, que ela era boa, e tinha outros falando que não. Então existe às vezes esse debate que aí vai de acordo com uma ideia metodológica, uns usam uma metodologia X, outros usam a Y, e aí eles vão se acertando até chegar geralmente no que a gente chama de consenso, quando todo mundo chega na mesma conclusão. Que às vezes o cara estava fazendo, o primeiro pesquisador ou pesquisadora estava fazendo um trabalho com jovens ou estava fazendo com idosos, e aí para idoso não funciona, para jovem funciona, e assim por diante. Então, até chegar no ponto, tá, então beleza, funciona para esse grupo, não funciona para aquele, agora todo mundo tá feliz. Geralmente é assim que a ciência funciona. Então, na ciência, não tem isso de se eu tentar publicar alguma coisa sobre um assunto, não vai ser aceito. Não vai ser aceito só se o trabalho for ruim. Se o seu trabalho for bom, seguir todo o rigor científico, das metodologias, tudo que a revista quer, passar pela revisão por pares, né? Que você manda o artigo e aí pesquisadores daquela área vão olhar para o seu artigo e tentar achar furos e mandar para você de volta, uma revisão. E se tudo isso tiver certinho, seu artigo vai passar. E digo mais, se ele for na contramão de tudo, ele é um dos artigos mais citados, é isso que a gente geralmente mais quer que aconteça. Mas não é o que acontece porque é difícil, né? Não é assim que funciona. Mas então é isso, eu queria bater esse papo com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre ciência nesse domingão e vou tentar fazer essas conversas com mais frequência.